Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Camila e eu esqueci de gravar a introdução da parte 2 desse vídeo, então eu tô aqui rapidinho só pra falar pra vocês que essa é a parte 2 do vídeo sobre estampa. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui. Aí você assiste lá o primeiro e depois volta pra ver esse daqui. Fiquem aí então com o resto do vídeo. Agora a gente vai entrar na estampa corrida. O que é essa tal de estampa corrida? Como eu falei, essa estampa, ela é a estampa que você imprime no tecido inteiro. Então, o tecido inteiro fica ali estampadinho. E existem várias técnicas. Uma das técnicas mais antigas que tem é a estamparia por quadro. É basicamente a mesma forma que você faz o silk na estampa localizada, você faz o silk na estampa corrida em quadro. A diferença é que aqui a gente já começa a utilizar o famoso rapor. Se você nunca ouviu falar nesse nome, se você for para a área de estamparia, você precisa saber, você precisa conhecer. Mas quem tá aqui porque já sabe, já conhece, provavelmente já estava ansioso para a gente chegar nesse momento. Bom, o rapor é quando você tem um desenho, geralmente um quadrado ou um retângulo, que em todos os lados eles se encaixam. Então, se eu repetir ele para a direita ou para a esquerda, para cima e para baixo, ele vai se encaixar e esse desenho é meio que infinito. Você consegue repetir ele quantas vezes você quiser. É isso que faz uma estampa corrida ser possível, porque a gente não consegue desenvolver um desenho no tamanho do tecido inteiro. Você desenvolve um quadro desse desenho e repete ele pelo tecido. Uma coisa muito legal na questão do rapor é você já fazer o rapor pensando nas medidas do tecido. Então, por exemplo, se o tecido ele tem 1,40, 1,30, que é mais ou menos a média dos tecidos de largura do tecido, você fazer um rapor que repetidamente ele vai enquadrar nesse tanto, sabe? Principalmente no caso do quadro e no caso da estamparia por cilindro, que eu também já vou falar. No caso do quadro, você precisa que essa estampa, que o quadro ele vai ser repetido no tecido, ele se encaixe perfeitamente do começo ao fim do tecido, sem sobrar quadro no final, sabe? Porque dessa forma o tecido vai ficar mais harmônico, a estampa vai ficar mais harmônica e o resultado vai ficar bem mais legal do que se você deixar o rapor meio sobrando para fora do tecido. Então, existe tanto no quadro quanto no cilindro as medidas exatas que você precisa para desenvolver. Eu não me lembro agora, mas toda vez que você for desenvolver uma estampa que vai ser feita para estamparia quadro e para estamparia de cilindro, você precisa falar com o seu fornecedor para saber exatamente as medidas que ele precisa, porque tanto os cilindros quanto os quadros eles precisam de eles têm umas medidas já padronizadas, então a gente não pode muito mudar, sabe? Até porque os tecidos também têm medidas padronizadas, então tudo meio que na indústria já tá ali pré-pensado para se encaixar. Eu já me adiantei um pouquinho e falei sobre a estampa em cilindro. A estampa em cilindro ela é basicamente como uma estampa a quadro também, só que ao invés de você ter uma tela ali para passar a tinta igual a gente passa no silk, né, com aquela régua, a tinta vai dentro do cilindro e esse cilindro roda pelo tecido. Então tem um cilindro que puxa o tecido e esse cilindro vai passando pelo tecido, rodando e formando esse desenho. Por isso que você tem que ter o tamanho exato desse cilindro. Você precisa saber qual que é toda essa área externa do cilindro para você, porque você pensa que você está desenvolvendo um desenho plano, né, planificado ali, que eles vão fechar para transformar num cilindro. Então, esse desenho precisa se encaixar certinho para não ter falha, não ter divisória, não faltar um pedaço do seu desenho no cilindro. A estamparia quadro ela é bem difícil, assim, sinceramente eu não sei se existem empresas que fazem isso, porque é uma técnica muito antiga e dá muito trabalho, ela é muito manual. É um ser humano que vai quadro a quadro fazendo aquela estampa no tecido. Já o cilindro ele ainda é muito utilizado, porém é uma técnica muito cara. Assim como no quadro e no silkscreen, você precisa fazer um cilindro por cor. E isso encarece muito porque são cilindros de metal gigantes, super caro de fazer e você tem que fazer os furinhos da estampa e cada cilindro é uma cor, então realmente encarece muito. Ainda é muito utilizado, principalmente em tecidos como quando a gente vê tecidos de poá,
esses tecidos que são meio... sempre tem, sabe? Tecidos de casa, sabe? De toalha de mesa. Esse tipo de tecido geralmente tem, porque realmente é um negócio que se usa há muitos anos e nunca para de ter, sabe? O mínimo dessas peças é muito grande, principalmente quando você está fazendo uma estampa personalizada. O mínimo é gigantesco, então não é qualquer empresa que vai fazer milhares de metros de tecido para depois jogar fora, principalmente porque hoje em dia a moda ela muda muito rápido, então eles optam por fazer quantidades menores, né, para poder durar menos tempo. Então é basicamente isso. Principalmente falando no mercado brasileiro, tá? Eu acho que o mercado internacional ele é um pouquinho diferente, principalmente na China, enfim. Aqui na Europa eu sei praticamente zero sobre esse assunto de estamparia. Tô começando a explorar por aqui agora. Falando do cenário brasileiro, é basicamente a gente faz o cilindro quando vai importar da China, mas a maioria das estampas corridas elas são feitas ou na estampa digital ou na estampa de sublimação, que são as próximas que a gente vai falar agora. A estampa corrida por sublimação ela é bem parecida também com a estampa de transfer sublimático. A tinta ali é a mesma técnica de você imprimir num papel primeiro, para depois passar para o tecido a partir de pressão e calor. Porém, nesse caso, ao invés de você fazer um pedaço pequeno, apenas uma peça ou apenas a frente da peça, você faz o tecido inteiro. Então são impressoras mesmo, igual a impressora que a gente tem em casa, só que são impressoras grandes para fazer toda a metragem do tecido. Então primeiro você imprime todo esse papel com a estampa e depois você vai colocar o papel e o tecido numa outra máquina, e essa máquina ela vai rodando e ela vai pressionando conforme ela roda. São duas partes de cilindro que roda e são quentes também, então a partir dessa pressão e do calor que ela vai gerando, ela vai transferindo a estampa para o tecido. Já na estamparia digital, ela é a mais legal na minha opinião, porque ela imprime diretamente no tecido, então você não tem a parte do papel para fazer a estampa chegar no tecido. É como se no lugar do papel da impressora você colocasse tecido para imprimir. E eu acho isso muito legal porque imagina que você está estampando 20 metros de tecido na estamparia de sublimação. São 20 metros de papel que você está ali jogando fora, e muitas empresas não fazem reciclagem. Infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade ainda, apesar do Brasil fazer muito e ter muita campanha, ainda tem muitas empresas que não fazem, mas você, mesmo que faça, então querendo ou não, é um desperdício. Você tem que pegar esse papel e reciclar para fazer outras coisas. Então, a estamparia digital, você elimina o problema do papel, que é muito legal. Então, ela é considerada uma das técnicas de estamparia mais sustentáveis de hoje em dia, porque a tinta vai diretamente para o tecido, não tem um desperdício de tinta, não tem uma poluição de nenhum tipo de resto dessa tinta, que no silk é um problema muito grande, tá? Porque toda vez que você usa a tela, você tem que lavar, e toda essa tinta que tá na tela que você lava vai ali pro nosso esgoto, vai ali pra água e vai poluindo o mundo, né? Vocês sabem como que a indústria da moda ela é muito conhecida por poluir o mundo, e não é só com a lavagem de jeans, tá? Muita gente acha que é só o jeans que polui na moda, ou só o excesso de roupa que a gente produz, pra você jogar a roupa fora, e tem muitas outras coisas, e a estamparia é uma delas. Porque, gente, são muitos metros de tecido, tá? Eu falei 20 metros, mas 20 metros não dá pra quase nada de roupa, de verdade, é pouco. Para uma coleção pequena mesmo, 20 metros, eu acho que... Eu não sei se eu tô enganada agora, se eu usei 25 ou se foram 50 metros de tecido para fazer minha coleção no TCC da faculdade. Então, assim, é uma coleção super pequena e a gente usou tecido pra caramba. Então, realmente, 20 metros não é nada para uma empresa, tá? E, geralmente é o mínimo do mínimo da empresa que faz a menor quantidade de tecido estampado é 20 metros. Então, imagina que são muitos mais metros de papel sendo jogado fora. Então, a estamparia digital ela é muito legal por causa disso, porque ela mostra ali, ela traz uma possibilidade
de uma moda um pouco mais sustentável, e eu acho isso muito legal. Como eu disse, existem várias questões que fazem a gente escolher uma técnica ou outra. Muita coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está escolhendo uma técnica de estamparia. Então, eu já tenho o tecido. Qual é esse tecido? Ele tem a fibra que eu preciso, estampar na técnica que eu quero. Então, são muitas coisas. Além de, obviamente, uma das mais importantes, que é para a indústria, né? Que é o custo. Então, infelizmente, as estamparias que poluem mais são as que custam menos. Geralmente é isso que acontece. Mas as empresas estão melhorando e eu tenho fé. Eu não sei se eu sou uma pessoa muito otimista, gente. Sei lá, eu tenho fé de que um dia isso vai melhorar. E que a estamparia digital ela vai ser um pouco mais acessível, enfim, as empresas vão aderir um pouco mais a ela, porque realmente é uma técnica mais sustentável. E quando a gente também fala sobre sublimação e sobre técnicas que só conseguem ter performance em tecidos de poliéster, a gente já sabe que além do problema do gasto ali de papel, a gente também está tendo o excesso de poliéster sendo produzido, enfim, são várias questões. E são vários assuntos diferentes, né? A gente tá falando sobre a produção, a gente tá falando sobre como funciona, a gente tá falando sobre sustentabilidade, que é uma das coisas muito... que eu, como designer, como estilista, como qualquer área que eu possa trabalhar, fazer, que eu já fiz, que eu vou fazer ainda, eu sempre levo muito em consideração isso, porque eu acho que não vale nada que estrague o mundo vale a pena, então eu sempre me preocupo muito com isso. Eu nunca gostei de trabalhar com a sublimação ou com silk que não faz o descarte ali, a limpeza da água correta. E são pontos muito importantes que a gente tem que levar em consideração, porque obviamente tudo isso encarece mais o produto, conforme mais responsabilidade você tem. Infelizmente, né, gente? A gente sabe que é assim. As empresas fingem que não vem esse tipo de situação exatamente para pagar menos, né? Então, quando a empresa tem responsabilidade em relação ao tipo de estampa, como que elas estão fazendo, isso tudo envolve um custo mais caro que a gente acaba pagando no final pelas peças. Como eu disse, no caso do cilindro e da estamparia a quadro, você precisa de um tamanho específico de rapport que as empresas têm que passar quando você vai fazer. Como eu também falei, isso já é padronizado pelo mercado, porque realmente não me lembro agora, e esse tipo de informação não tem na internet para eu passar para vocês. Eu não consegui falar com nenhum fornecedor até o momento desse vídeo, então se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Mas no caso da digital e da sublimática, a gente já não tem essa questão do tamanho do rapport. A gente pode brincar um pouquinho mais porque é tudo no computador, então a repetição ela vai ser feita no computador e o que não cair dentro do tecido, dentro das medidas da máquina, simplesmente vai ser cortado fora ainda no computador e quando for pro tecido simplesmente sai. É legal a gente sempre ter a ideia de como vai ficar isso no tecido, no total, porque eles sempre vão alinhar pelo lado, nunca pelo meio do tecido, né? Então o desenho vai começar da esquerda para direita. Tô fazendo o contrário aqui pra vocês, mas sempre vai começar da esquerda para direita. E então você tem que imaginar como é que vai ficar o seu rapport no tecido inteiro, porque se você quiser que ele tenha um desenho específico na largura dele, você vai ter que planejar aí o tamanho do seu rapport de acordo com o tamanho do seu tecido para fazer esse encaixe ficar mais legal. Mas é um pouco mais livre ali a criação quando você está falando de estamparia digital e estamparia de sublimação. Então eu vou parar o vídeo por aqui, vou deixar aí vocês refletirem sobre tudo que a gente conversou hoje e quais as dúvidas que vocês têm, o que vocês querem que eu ensine. Vocês querem que eu ensine o que é fotolito, vocês querem que eu ensine como que faz o rapport, que acho que é uma das coisas que as pessoas mais têm aí curiosidade também e mais gostam de fazer para estampa corrida. Me deixa aqui nos comentários o que vocês pensaram, quais foram as reflexões que esse vídeo trouxe para vocês. Eu queria ter falado um pouquinho mais sobre a parte de sustentabilidade, mas o vídeo já tá muito grande, então a gente deixa para uma próxima, quem sabe.
Gente, então é isso. Essa é a parte 2 do vídeo. Eu falei pra vocês que eu ia ter que dividir, porque ficou muita coisa e a gente ainda vai falar sobre muito mais. Eu tô de olho nos comentários de vocês, tá bom? E é isso, comentem aqui também, mais uma vez, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês querem no próximo. Muito obrigada se você ficou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!